Olá, meus irmãos, bom dia. Que alegria novamente podemos nos encontrar virtualmente, mas é sempre bom nos comunicarmos e falarmos das coisas de Deus. Por isso é com grande alegria que chego até vocês. Buscar Deus em oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos Teu santo nome, Senhor Deus, agradecendo por esta oportunidade de nos encontrarmos com os irmãos virtualmente e na Tua presença, Pai, agradecer pelas bênçãos recebidas, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor dispensou a cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelas experiências que o Senhor tem me dado, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que está em nós. Obrigado, Pai, pelo Seu amor derramado em nossos corações, ó Pai. E agora, querido Pai, eu lhe peço, por favor, ajuda-me a anunciar a Tua palavra através desse estudo desta manhã, Senhor Deus. Ajuda-me a falar agora o Evangelho para meus irmãos em Cristo e as pessoas também que ainda não foram alcançadas pelo Teu Evangelho, Senhor Deus. Abençoe a escola dominical deste dia, Senhor Deus, não só da nossa igreja, mas de toda a igreja que proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Pai. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, nós terminamos o estudo do livro do Apocalipse. Eu espero que tenha sido uma bênção para vocês, que para mim foi uma experiência muito agradável ter estudado um pouco mais a fundo daquilo que eu tinha conhecimento. E agora nós entramos numa nova fase, num novo livro, que vai falar de um assunto que eu acho que está urgente na nossa vida, na vida da igreja. O título é O Deus que Fala. Então ela vai falar, são 13 lições. Deus fala aos profetas, desde Isaías até Malaquias. E por que Deus fala? Deus sempre falou, desde o passado, e continua falando. Mas o problema é que nós não estamos ouvindo a Deus. Nós ouvimos o que nos interessa. O que Deus quer falar conosco, há muitos ruídos nos nossos ouvidos. O mundo tem colocado ruídos nos nossos ouvidos. E nós não estamos atendendo o chamado de Deus. Nós estamos muito preocupados com as nossas coisas do dia a dia, dos nossos afazeres, do nosso ativismo. E Deus continua falando, e nós continuamos não ouvindo. Ouvimos sim o culto do domingo na igreja, mas esse não é o principal alvo da nossa vida aqui na Terra. O louvor dominical e pessoal são importantes, mas são apenas uma parte da nossa missão aqui na Terra. Estamos aqui para glorificar a Deus com os nossos lábios, com as nossas vidas, com os nossos corações e as nossas obras. Porque o mundo ao nosso derredor está envolvido nas armadilhas do inimigo, como ovelhas desgarradas, estão caminhando direto para a perdição. Deus quer que ouçamos o seu chamado e que o adoremos, não somente na igreja, mas que saiamos para o mundo dando testemunho do que Cristo fez em nossas vidas. Nós estamos nos contentando apenas no culto de domingo. E Deus nos fala e nos chama para que ouçamos, porque vivemos num mundo tumultuado de atividades e sons que se misturam a uma verdadeira poluição sonora. No meio de tudo isso, fica difícil reconhecer a voz de alguém nos chamando, principalmente a voz de Deus. Mas tenha certeza, meu irmão, a voz de Deus é mais forte do que tudo que já podemos ouvir. O Senhor fala no nosso coração
além de nos fazer sentir ou ouvir o seu som e seu falar. Deus sempre fala conosco. Nós é que muitas vezes não estamos atentos para ouvir. Você já ouviu a voz de Deus? Deu atenção a Ele? Porque Deus não está procurando pessoas qualificadas, tanto quanto Ele está procurando por pessoas dispostas a servi-los. Você está disposto a atender o chamado de Deus? É uma pergunta. O estudo dessa manhã vai falar lá sobre Isaías, o Deus que fala a Isaías. E Isaías ouve e atende o chamado de Deus. Isaías hoje, eu vou falar sobre o versículo 6. Mas para falar de Isaías, vamos falar um pouquinho de quem foi o profeta. Eu, nesses estudos, quero falar de um pouquinho de cada um deles, desde Isaías até Malaquias. Isaías foi o filho de Amós, mas não é o Amós, o profeta do mesmo nome. A diferença está no verdadeiro nome do pai. Em hebraico é Amós. O pai de Isaías é Amós, enquanto que o profeta Amós é Amos. Então Isaías era casado, sua esposa é chamada no livro dele, 8:3, ele chama de profetisa, talvez indicando que ela também fosse profetisa, né? A Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos 2 filhos, Sear Jazub e Maer Salalásbas. Isaías 7:3 e 8, de 1 a 14, fala dos filhos de Isaías. Mas o relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava publicamente. Também não é possível saber exatidão de quanto durou seu ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Mas o que era importante está escrito. No livro de Isaías, só um esboçozinho, não é motivo do nosso estudo, mas só para ver o que é que Isaías fala no livro dele. Do capítulo 1 ao 6, Isaías é chamado a combater a apostasia nacional. Do capítulo 7 ao 12, fala da libertação do poder da Síria. E do capítulo 13 ao 23, Isaías fala sobre a libertação do jugo da Babilônia e de outras nações. Do 24 ao 35, libertação do domínio de Satanás e o grande dia de Deus. Do 36 ao 39 é um interlúdio histórico ali. Do 40 ao 53 é o triunfo do plano divino, a libertação e o libertador. Do 54 ao 62 são a reunião das nações. E do 63 até o final 66 é o estabelecimento do reino messiânico. Então esse é um esboço do livro de Isaías. Assim era Isaías ben Amós, esse é o nome dele. No rol dos heróis do Antigo Testamento, Isaías se destaca em realce sem igual. Ele foi um profeta dos profetas, um líder dos líderes. O que distinguia o profeta Isaías de todos os outros homens era o caráter sagrado do seu chamado. Seu chamado não veio de homens. Ele poderia ser candidatar para o trabalho, né? Mas ele precisava ser selecionado e assim o foi, escolhido direto e imediatamente por Deus. E o chamado não poderia ser recusado. O registro do chamado de Isaías é talvez o mais dramático de todos os chamados desse tipo no Antigo Testamento. E isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Quando Uzias morreu, apesar da vergonha dos seus últimos anos, do seu reinado, houve um período de luto nacional. Isaías foi ao templo procurando consolo.
Ele obteve muito além do que esperava. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. Quando Isaías veio ao templo, havia uma crise de soberania na terra. O rei Uzias estava morto. Os olhos de Uzias foram abertos para ser o verdadeiro, para ver o rei verdadeiro das nações. Ele viu um Deus soberano sentado no trono. Essa visão, Isaías avistou os serafins por cima de Deus enquanto ele se assentava entronizado no templo. O versículo 13 é o ponto crucial da visão de Isaías. É a canção dos serafins que revela a impressionante mensagem desse texto. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus envolve uma perfeição moral e uma grandeza transcendente. Na verdade, somente Deus é santo. Nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança, portanto, também podemos ser santos, mas jamais perfeitos em santidade. E Deus quer que sejamos santos. Paulo fala isso, mas jamais seremos perfeitos em santidade. Somos carnais. E convenhamos, quem não gostaria de começar seu ministério tendo uma experiência como essa? Não é verdade? Então, Isaías é chamado profeta. O chamado do profeta exigia uma vida santa. Porém, o que muitas pessoas não entendem é que ser chamado profético não era tido como status, como os muitos têm hoje. Hoje dão até título para aqueles que são chamados. O chamado profético exigia, acima de tudo, uma vida santa. Hoje, muitos se intitulam profeta de Deus, vasos escolhidos do Senhor, mas poucos estão dispostos a renunciar tudo pelo chamado de Deus. Poucos estão dispostos a serem purificados no seu modo de pensar, no seu modo de agir e no seu modo de falar. Então Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías tinha o pé no chão. Quando ele avistou Deus, quando ele sentiu a presença de Deus, ele sabia da sua condição humana, mas reconhecia a soberania de Deus. O som da voz do serafim nas portas do templo tremeram. Aquele material inerte do batente da porta teve bom senso de se deixar estremecer pela presença de Deus. Mas não era apenas a porta que tremia, o que mais tremia era o corpo de Isaías. Quando viu Deus vivo, ele clamou: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem dos lábios impuros. Que chamado, meus irmãos. A nossa mente não consegue entender muito bem os atributos de Deus. Ele é um ser todo-poderoso, todo bom, todo conhecedor, todo sábio. Mas se não compreendemos o poder absoluto e total de Deus, como poderemos aprender a descansar nele? Mesmo com os parcos recursos que a gente tem descansado nele. Principalmente quando estamos em dificuldades, né? Se nós não entendemos a soberania do Pai, não conseguiremos entregar nossas ansiedades, problemas, preocupações que ocupam tanto o nosso coração.
Por isso, quanto mais próximos estivermos dessa compreensão, mais seguros e confiantes viveremos no Senhor. Ouça a palavra de Deus. E é através da palavra que nos ensina sobre a soberania de Deus, e nós devemos tomar posse dessa verdade. Alguns exemplos da soberania de Deus. Deus é antes de todas as coisas, Colossenses 1,17, Salmos 92. Antes de nascer os montes, e Deus criares a terra e o mundo da eternidade à eternidade, tu és Deus. Deus criou todas as coisas, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É a soberania de Deus. Toma posse dessa soberania de Deus e ouça que Deus tem que falar com você. E a mensagem do Evangelho de Isaías não é muito diferente do Evangelho que pregamos hoje. Isaías, lá em 43,15, ele fala: Deus é santo. 59,12, Isaías fala: todos pecaram contra Deus. 59, Deus, ele fala que o pecado separa o homem de Deus. 53,6, Messias trata a questão do pecado, que tão pouco é pregado hoje, a questão do pecado dentro da igreja. Devemos buscá-lo e clamar no seu nome para recebermos a redenção. Deus não está procurando pessoas qualificadas, tanto quanto que Ele está procurando pessoas dispostas a servi-lo. Ele não quer saber a sua qualificação, Ele quer que você seja disposto a servi-lo. E você está disposto a atender o chamado de Deus? O profeta no Antigo Testamento era um homem solitário. Ele era um indivíduo separado por Deus para uma tarefa penosa, né? Ele servia como espécie de promotor público, apontando pelo Supremo Juiz do céu e da terra para mover uma ação judicial contra aqueles que pecaram contra o tribunal. Ora, essa tem que ser a função também dos pastores. Função nossa também. O pecado está dentro de nós, está dentro do nosso lar. Então nós temos que agir também como profeta. O profeta é um mensageiro, um arauto do rei cósmico. Seus pronunciamentos eram introduzidos pela palavra. Assim diz o Senhor. A vida dos profetas era turbulenta e muitas vezes curta, né? O registro da vida dos profetas é similar à história dos mártires. A maldição do profeta era a solidão. Sua casa era muitas vezes a caverna. O deserto era o seu local tradicional do encontro com Deus. E nada melhor que quando você se fecha no seu quarto, no seu cantinho, e você ali se entrega a Deus, você vai ouvir a Deus. Não precisa ficar pedindo. Fique quieto. Você e Deus ali, deixe Ele falar no seu coração. E a caverna dos profetas seja o seu cantinho, a sós com Deus. Assim era Isaías, bem Amós. No rol dos heróis do Antigo Testamento, Isaías se destacava sem igual. Ele foi um profeta dos profetas. Ele ouvia a Deus. Deus revela seu caráter para nos fazer ver as nossas necessidades. Versículos 6, 7. Se ouvíssemos a voz do Senhor, nossa vida seria outra. Nós não estaríamos nós não procuraríamos
o lucro, com a produção material, com o status, com a fama, com o prestígio, com o sucesso, com o dominar, com o comandar, de ser sempre o primeiro, de eu estar bem. Se ouvíssemos a voz do Senhor, nós não nos incomodaríamos com os discursos dos insensatos, dos insanos, dos insolentes e sensíveis, nem os deixaria conduzir para aquele mal. Consegue ficar em pé. E é o que nós estamos ouvindo hoje, discursos insensatos, insanos, insolentes, cada vez mais. E nós estamos, quietinhos. Se ouvíssemos a voz do Senhor, ainda pregaríamos o Evangelho nos altos palácios, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa disposição totalmente voltada para o Senhor, que assim nos ordenou que nós pregássemos a palavra. Se ouvíssemos a voz do Senhor, certamente falaríamos daquilo que o nosso coração está cheio de vida, de amor, de perdão, de sinceridade, de solidariedade, de felicidade, de paz, de soberania e da ciência de Deus. Isso está dentro de nós, Deus nos deu. Mas por não ouvirmos o Senhor, nós ficamos quietos. Mas não ouvimos a voz do Senhor e por essa razão não falamos nada de bom ou de construtivo para o reino de Deus, porque só ouvimos o que o mundo tem a nos dizer e só sabemos falar aquilo que o mundo nos impõe. É trabalho, é lucro, é produção, é metas, é riqueza, é prazeres, é consumo, é prestígio, sucesso, vitórias. Tudo isso está relacionado ao que o mundo fala para nós. Agora, se sobrar um tempinho, podemos falar do Senhor, do seu plano, o plano de salvação que Ele tem para os homens, para toda a humanidade. Deus expande a nossa visão para nos fazer avaliar a nossa disponibilidade. Você percebeu que Deus perguntou: quem há de ir? E ele diz aqui é para onde eu vou, você vem comigo? Isaías prontamente falou: sim, eu vou. Sua resposta foi imediata ao seu chamado. E ele não fez por obrigação cega ou por dever religioso, porque agora ele estava olhando para a vida através da lente de Deus, sentindo através do coração de Deus. Esse sentimento de Isaías tem que estar dentro de nós. Então, como vamos responder ao chamado de Deus hoje? Deus não empurra ninguém para o serviço, Ele pergunta, Ele chama. Cabe a você, cabe a mim responder a Deus. Portanto, meus irmãos, devemos evitar o que nos impede de ouvir e atender à voz do Senhor. Às vezes é necessário que paremos um pouco, que fiquemos em silêncio, para que Deus possa falar livremente ao nosso coração. E quando Ele falar, obedeçamos e sigamos. Porque de nada adianta você ouvir a Deus falar, você vai ficar alegre por instantes e em seguida continuar a mesma coisa. E isso tem acontecido com muita frequência nesses últimos tempos, em decorrência dos efeitos da incredulidade. Você sente que Deus fala com você, sente até arrepios, né? Mas passou aqueles momentos, parece que a incredulidade entra dentro de nós e nós ficamos calados. Não nos custa nada sermos obedientes à voz celestial. Você está preocupado com a sua posição social aqui, com o que vão falar de você, se você falar de Deus para o seu amigo, para o seu colega? Deus fala no meio da tempestade,
Como Davi conseguiu sentir a presença e ouvir a voz de Deus no meio do temporal. Assim também temos um conforto em saber que quando estamos em tribulação, Deus fala ao nosso coração. A voz de Deus está falando o tempo todo, mas só ouve quem está pronto a perceber o que é espiritual. Para quem já conhece como Deus fala, até as mínimas coisas consegue perceber a mensagem do Senhor. Esse é um exercício que devemos fazer todos os dias, mantendo atenção em tudo que pode ser recado de Deus. No meio das tribulações, Deus está falando conosco, da diversidade. Deus fala conosco o tempo todo. Então nós temos que estar atento a tudo que Deus nos fala. Fique atento, meu irmão. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Ouça o que Deus tem para ouvir para você. E para finalizar, meus irmãos, que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com você e com toda a sua família. Mas tem um recadinho de Deus para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que Deus quer falar com você. Que Deus abençoe você, meu irmão, que esse estudo da palavra, que o Espírito Santo venha intermediar o estudo desta manhã e que nós encontramos brevemente na próxima semana. Fique com Deus e receba aquele abraço virtual. A paz, meu irmão.